Fomos tesourados. É, nossa, eu fiquei triste, cara. Quando eu vi que apareceu ali, eu falei, eita, dá uma, né? Deu tempo. Muito bem, deixa eu compartilhar de novo lá a tela. Mas pelo menos o OneNote hoje não tá fechando toda hora. Vamos na expectativa aí. Você zicou a noite agora, zicou ele. Zicou? Não. E agora, tá certo, não tá? Tá certo, tá certo. Então vamos lá. Voltando, eu sei bem o ponto que eu parei. Que era no arredondamento, né? Então vamos lá, de novo o número, para quem esqueceu, 71,565. Quero arredondar o segundo, né? Após a casa decimal. Então a gente tem um 6 ali. Será que eu deixo ele como tá? 6, né? Por isso que muitos falam o resultado já no número que tá ali. Falaram, né? 71,56. Mas é 71,56 ou 71,57? Para eu saber, eu tenho que olhar o próximo número. Então, o próximo número é 5. Então, a partir do número 5, você arredonda para mais. Beleza? Se tivesse aqui 4, daí você deixa o 6. Como tem 5, né? Daí você arredonda para 7. São minúcias aí, mas podem ser muito importantes. Vocês vão trabalhar com algumas unidades muito pequenininhas. E aí, esses detalhes são importantes. Beleza. Achei o alfa. Agora vamos achar o beta. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. O beta, ó. Vamos lá. O 2 é o quê? Em relação ao beta. Esse 2 aqui. Oposto. Beleza. Cateto oposto é igual a 2. E o 1? Adjacente. Isso. Cateto adjacente. Então, novamente, a gente vai ter uma relação de cateto oposto sobre a cateto adjacente. Então, é tangente. Tangente de beta será 2 sobre 1. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 2 sobre 1 dá 2, beleza? Então, você vai fazer beta igual tangente na menos 1 de 2. 63,43. 63 e 43? Isso. O arredondamento foi feito certinho? Foi, tinha um 4 do lado. Legal, isso aí. Então, perfeito. Show! Então, agora sim a gente consegue começar a resolver esse exercício. Por que ele trocou de cor aqui? Não dá nada, vamos nessa cor mesmo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui os ângulos rapidinho, porque a gente vai precisar deles para decompor essas forças. Então, escrevi eles aqui. Muito bem, então a gente vai aplicar essas duas equações. Está meio pequenininho aqui para vocês, tá? Mas na prova não tenho dúvida que vocês vão enxergar, porque a tinta que eu estou usando na caneta aqui é um pouquinho gordinha, daí ela acaba deixando as outras coisas parecerem um pouco menores. Bom, somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0. Aplicando essas duas equações, se resolve o problema. Então, vamos lá. Somatório de forças em x igual a 0. Me ajudem lá. Quais forças estão em x? Me fala aí. Fala com o sinal e fala com a decomposição da força. Se errar, não tem problema, tá? Em x, como é que fica? Menos FAB. Uhum. Porra, cara. Porra, irmão. Não, desculpa. Pode falar agora também, não vou falar mais também. FAC cosseno 71,56. Isso, FAC vezes Aí o Gabriel cosseno. falou a outra. Pode falar a outra. Fala. Já esqueci, irmão. Não, pode FAB. falar. Vai logo, mano. Como é que fica o FAB? Fala essa porra, Gabriel. Cosseno de mesma coisa. Não Mesma coisa, 71,57? Não é a mesma coisa. 63. Não é a mesma coisa. Aí, GG, falou, obrigado. Valeu isso, gente. Muito bom. Então, vocês já olharam ali, eu não desenhei as forças, não desenhei a componente, né? Mas vocês perceberam que ela é o cosseno, né? Deixa eu só escrever aqui. Eu percebi porque o Renan falou, na verdade. Ah, não acredito. Mas na hora você tinha que perceber. Na hora você tinha que verificar ali se... Pera aí que eu não tô conseguindo selecionar a canetinha. Vamos, cara. A professora não acredita, decepção pela dele. Oxi. Por que não vai isso aqui? Deixa eu selecionar esse cara. Seleciono com o mouse, seleciono com a caneta, não vai.
Ai, que desgraça. Ó, deixa eu ver se eu pegar outra coisa aqui. Então, ó, eu vou sair e vou voltar, falou? Não do Zoom, do OneNote. Ok. Acredito nisso. Professora Rosnou. Rosnei, fiz o gal. É que eu gosto de gato, o gato faz assim. Olha lá. Eu gosto de cachorrinho também, mas é que eu curto mais o gatinho, acho tão fofinho. Então, ó, vírgula 43, viu? Como deu certo? Tá, e o FAC vocês tinham falado que era positivo. Então, fechou, igual a zero esse negócio. Beleza. Tá, se você fizer lá na calculadora cosseno de 63,42 vai dar um número e cosseno de 71,57 vai dar outro número. Beleza, então, mas será que a gente consegue chegar em algum resultado com essa equação aqui? Não. FAB ou FAC. Não dá, né? Porque não conhece nem o FAB nem o FAC. Então, beleza, não tem problema, não vai chorar por causa disso. Você vai calcular o somatório de forças em Y, tá? Então, vamos lá. Mesmo procedimento agora para as forças em Y. Me ajudem lá. Como é que vai ficar a equação? Menos 250. Menos 250, Menos FAB. menos FAB, Deixa eu pensar. Não, tá em é Y. positivo. Isso, em Y tá para cima, né? Vezes seno de 63,43. Isso. Mais FAC também. Uhum. Vezes o seno daquele cara que eu perdi. 71. Isso, perfeito. Deixa eu colocar aqui 71. Pronto. E aí? Então, ó, olha que legal. A gente tem duas equações com duas incógnitas, né? O que significa isso? Que nem se eu olhar essas equações isoladamente, né? Eu olhei lá o somatório de força em X, eu não saio do lugar. Olha o somatório de forças Y, também não saio do lugar, porque eu não conheço nem FAB nem FAC. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Sistema. Como é que é? Resolve uma e depois substitui. É. Então a Matriz, gente vai né? selecionar, é um sistema linear de equações, a gente vai selecionar uma das duas equações. Sempre, gente, por favor, escolha a mais fácil. Qual das duas equações é mais fácil? A primeira? A primeira, porque não tem aquele 250. Então a gente vai pegar a primeira equação e você vai isolar uma das duas variáveis, tá? Vamos isolar, tanto faz, sempre tanto faz. Só que eu já gosto de aproveitar aquela que já está positiva, deixa ela quietinha e joga a outra para o outro lado da igualdade, tá bom? Eu prefiro fazer isso. Se as duas estão positivas, daí você escolhe uma das duas para jogar para o outro lado da igualdade. Eu creio que não vai ser o caso, tá? Eu creio que se isso acontecer é porque você definiu o sinal errado ali, o sentido da força errado. Mas então aproveita que o negócio já está positivo e já fica mais fácil. Então, da primeira equação, vamos isolar FAC. Muito bem, então o que a gente faz? Esse FAB cosseno de 63 está negativo, então você passa para o outro lado da igualdade, ele fica positivo, o resto repete. Então vou repetir aqui, ó, FAC cosseno de 71,57 igual. Agora eu coloco aquele cara lá com sinal positivo, FAB vezes cosseno de 63,43. Mais um passo. O que eu tenho que fazer ali para deixar o FAC quietinho do lado esquerdo? Tem que Manda dividir o o outro lado para. Isso. Tem que passar para o outro lado. Perfeito. De multiplicação. Isso. O cosseno de 71,57 está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado dividindo. Não tem segredo. Passo dividindo aqui cosseno de 71,57. Beleza, você pode resolver isso? Pode, vai dar um número ali, alguma coisa multiplicado do FAB. Sei lá quanto que vai dar. Não Vai dar raiz de importa. 2, mais ou menos. Mais ou menos raiz de 2? Deixa eu refazer a conta, que eu cheguei no valor próximo que eu pensei em raiz de 2. Deixa eu até chegar ao resultado certo. Tá bom. Enquanto isso, eu vou dando uma puxadinha nesse cara para baixo, que a gente vai precisar mais um pouquinho. Não dá pra fazer isso aí com somatório de momentos também? Não dá.
Por que que não dá? Porque se você olhar, o único ponto que a gente está falando ali de equilíbrio de uma partícula, tudo bem que talvez eu ter falado isso não adiantou nada, mas o único ponto que a gente tem conectando todas essas forças é o ponto B, né? O ponto A. O ponto A sai o cabo AC, sai o cabo B e sai a força-peso, beleza. Então, se você for fazer um momento, você vai fazer em relação a qual ponto? Entendeu? Daí você vai fazer em relação ao ponto A, daí você vai ver que como todas essas forças saem do ponto A, o momento que elas provocam é zero, então não acaba sendo interessante, não faz sentido, na verdade. Mas lembre-se, para você não ter confusão, na hora da prova, eu vou deixar a equação que você vai utilizar para resolver o problema, tá bom? Professor, eu chequei aqui o valor lá que eu falei, ele era parecido com raiz de 2, por isso que eu pensei que era. Não Mas tem problema. Vamos ele deixar ele... deu 1,4148. É, 1,4148. porque é 4142, né, raiz de 2. 14142, eu acho. Tudo Sim, bem. isso aí. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E pode ser que seja até raiz de 2. Quem que tá falando? Bruno. Bruno, né? Pode ser que seja raiz de 2 e esse quarto número, após a vírgula, seja em função dos arredondamentos dos ângulos. Apesar que, pelo jeito, você... Não sei se você utilizou os ângulos. Mas vamos lá. Não Eu tem... lembrei das formulazinhas diretas, então... Então, eu imaginei que não. Pelo o resultado que você obteve. Não tem O tal do problema. filho da puta, o tal do filho da puta. Não tem fica problema. depois. Não tem problema, deixar do jeito que tá ali, não precisa resolver, se você quiser resolver, resolve. O que a gente vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Substituir no FAB. Substituir na próxima equação. Na próxima equação. Essa é a informação importante. Tem que ser na próxima equação. Se substituir na mesma, é o cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. Então, tem que substituir aqui, ó. FAC tá aqui, ó. Então, o resto a gente repete. Vamos lá, vai ficar uma equação meio grande. Menos 250 mais FAB vezes seno de 63,43 mais FAC, que multiplica. Agora, opa, FAC não, sua louca. Para colocar aquela coisa arada lá. Que multiplica o FAC. Só que o FAC é esse negócio grande aqui. Que a gente acabou... Opa! Que a gente acabou de calcular. Que chato você. Esse cara aqui. Então, vamos substituir lá. FAB. Tá enxergando uma... Tá enxergando agora? Agora. 63,43. Dividido por cosseno de 71,57. E o que mais que eu tenho que colocar na equação? Vezes 171. Muito bem, porque muitos esquecem que aqui, ó, o FAC, ele tá multiplicando 170,57. A maioria esquece esse negócio aqui, né? Acha que só substituir tá certo. Não, tem que colocar todos os termos ali da equação. Falei que ia ficar uma equação meio grande, mas agora vamos lá. Agora vocês vão me ajudar com a calculadora. Muito bem, vamos lá, me ajudem. Quanto que dá aqui, ó, o primeiro termo aqui, ó, FAB vezes seno de 43, seno de 63,43. Fala lá pelo menos 3 casas decimais para ter um resultado um pouco mais preciso. Professora, eu já fiz diretão o resultado. Você quer fazer unitário? Não, fala aí quanto que deu. Eu prefiro só fazer o passo a passo para quem... para o pessoal acompanhar, né? Mas você já tem o resultado da força B? Não, eu fiz aqui o cosseno 63,43 dividido pelo cosseno 71,57. Beleza. Então, já aproveita que você está com esse resultado na calculadora, multiplica aqui por seno de 71,57. Peraí. Pronto, já multipliquei. Quanto que deu? Deu 1.342 e vai embora. Não pode ter dado 1.000. Vai ser É 1,342. Tá. Que tá com ponto. Depois do 2 tem que número? 2.
Então, fica em 2 mesmo. Beleza. Uhum. E esses, quanto que dá aqui, ó? Só aqui, ó, trabalhando nesse termo aqui, ó. FAB vezes seno de 63,43. Quanto que é seno de 63,43? Peraí. É 0,89... 894. Tá. Então, Doutora, beleza. Sim. ali no 1,342 ali é 1,349,2. Né? Ah, 4,9, tá. Vamos deixar então só o 4,9. Como o próximo é 2, mantém o 9. Muito bem. Observado. Então, fechou. Ó. E agora, o que que a gente faz? Ó, como que eu saio desse enrosco aqui? Somos FAB e manda 50%. Perfeito, tá? Você vai somar os FAB. Então, vai lá. 1,349 mais 0,894. Quanto que dá isso? 2,243. 2, quanto? 243. 243. E mais dois passos aqui, né? Fazendo bem passo a passo. 250 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, bem passo a passo aqui. Passei ele para lá, somando. E o último passo, esse 2,243 passa para o outro lado, que jeito? Dividindo. Isso, dividindo. E aí a gente acha o valor dessa força. E vai dar 111,46, já arredondando para cima. 111,47? 6. 46. Ah, beleza. Obrigada. Show. Então, aqui é a nossa força. AB. Como ele pediu a força AB e a força AC, como que eu acho a força C? Substitui FAB lá na conta. Isso. Substitui aqui, ó. Vocês estão bem, gente. Estão sabendo fazer os negócios. Muito bom. Gostei. Nossa, Então, estamos sabendo com você assim, mais ou menos. não, tô sabendo. Tô Daí gostando. chega na hora da prova, o branco bate de um jeito. Não. Lembra. Vamos com calma, ó. Vocês... Bom, depois a gente fala sobre a prova. 111,46 vezes cosseno de 63,43. Quem já calculou esse valor antes, beleza? Só multiplicar pelo valor que tinha achado aí dessa divisão, que eu sei lá quanto que vale. Então, quanto que dá o FAC? Dá 157,69. 69? Uhum. Então, fechou. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo bem? Ah, bem, fala que eu tô bem pra você, é blasfêmia, velho. Deu para entender? Não, deu. Deu? Então, ó, veja. Lembre-se que na prova vai ter aí as equações logo abaixo, tá? Então, não... Ó, vai pelas equações, bonitinho, que você pelo menos vai conseguir ir desenvolvendo o exercício, tá? Não chega assim, ai meu Deus, não sei nem por onde começar. Ué, olha a equação que está no exercício, olha o que pede e vai tentando descobrir o que está sendo solicitado. Não é difícil, gente, tá? Não é difícil, olha os exercícios que a gente tem trabalhado, vocês têm conseguido desenvolver e na maioria dos casos que a gente está aqui junto, eu nem estou começando a fazer o exercício, eu só pergunto para vocês o que tem que fazer. E daí vocês estão falando, então vocês estão por dentro. Vamos lá, pode falar. A tua matéria, quantos por cento da turma reprova normalmente? Depende na pandemia, a maioria não reprova. Por quê? Exato, porque no presencial a gente reprova. É porque... Porque, para começar, quanto que tá valendo a atividade prática? Bem mais do que valia. Bem mais do que valia, né? Então, esse é um motivo muito... É o que... Entregar quando mesmo, professora? Segunda, no dia da prova. Até o final do dia tem que entregar, tá? Então, esse é um motivo porque os alunos estão indo bem na pandemia. E no presencial, assim, normal, é bastante gente. Ainda mais que a Adriana sabe, né? Que eu faço uma prova caprichada.
Exatamente. O Anti- pessoal usando o seu belo RU e a gente fica totalmente perdido. Não sabe nem onde que tá O RU, gente, eu faço prova com RU para que o você, RU. para não ter cola, né? Porque principalmente que nas turmas da computação, né, Adriana? A tua turma era gigantesca, né? Era Era bem com, grande. era com elétrica ainda. E a nossa aula era na sexta-feira, pelo amor de Deus. Era a última aula da sexta-feira, né? Não, Ou era a primeira da... Mas era sexta-feira, não era a última. Eu lembro, não mas era a primeira. é, porque daí na segunda às vezes a gente se reunia, né, Fazia para fazer exercícios, é verdade. Então era uma turma muito cheia e geralmente é muito cheia, turma de 30, 40 alunos. Daí fica um do ladinho do outro, daí para evitar cola eu faço prova com RU. Mas Adriana, você é testemunha, não são os exercícios que a gente trabalha em sala que eu coloco na prova? São. O problema era porque era com RU. Daí mudava todos os valores e a gente ficava... Na primeira prova a gente ficou totalmente perdido, né? Eu fiquei, pelo menos, né? Sim, teve um aluno que usou o número do RG, cara. E o pior é que o aluno sabia fazer a prova. Ah, mas você considerou, não considerou? Meu Deus, mano. Não, Eu considerei, eu conversei com ele e falei que não considerei a nota total, né? Falei, ó, eu não posso considerar a nota total, porque não é justo com o aluno que entendeu e fez o negócio certo, entendeu? Mas daí eu considerei parcial, sim, porque eu vi que o aluno sabia fazer. Ele fez os cálculos, inclusive. Não foi chute. Tadinho, velho. É, daí, mas pelo menos ficou esperto, né? Mas isso valeu de aprendizado para ele, porque daí ele fez a primeira prova e na segunda ele gabaritou porque ele entendeu. É brabo. E é experiência porque vocês vão se deparar com projetos que vocês vão ter que usar certos dados, né? Então não adianta usar o outro dado que não é isso que a pessoa está pedindo. Então acho que vale também o aprendizado nesse sentido. E principalmente porque assim, quando a turma é muito grande, eu já fui aluna, né? Tem aquela preparação, muitos preparam suas colas, senta atrás do cara inteligente, escreve na carteira, seja lá o que for que a pessoa resolva fazer, entendeu? Então, tem essa malandragem do aluno, daí tem o professor que tem a opção, sim, de beleza, Professora, façam o que você quiser. dá aula de outra coisa pra gente também, lá no futuro? Para computação, não, infelizmente, porque essa disciplina, eu já expliquei no início da matéria, ela é uma disciplina chamada do núcleo básico. Então, toda a engenharia faz essa disciplina, não só, digamos, você deve pensar, você está fazendo disciplina, você pensa, isso aqui é coisa de engenheiro civil, coisa de engenheiro mecânico. Que de fato, a maior parte dos exemplos, a maior parte do que a gente está falando, né, forças e tal, muitos de vocês não vão trabalhar. Mas se vocês se depararem com um projeto e tiver que projetar, ou digamos, se você é um gerente do projeto, alguém que está gerindo, você vai ter que ter uma visão, como diz, macro, né, de todo o negócio. Então é importante você saber disso. Por isso que é uma disciplina do núcleo básico. Quando eu falo isso, significa que vocês vão parar por aqui nesse assunto, tá bom? Nessa disciplina. Vocês não vão dar continuidade até chegar a projetar um sistema de transmissão, por exemplo. Vai projetar a caixa de engrenagens de um carro. Não vai fazer isso, não, tá bom? Se você quisesse fazer isso, você ia ter que estudar engenharia mecânica. Então, vocês param por aqui. É mais uma pincelada básica aí nessa área. Beleza? Alô? Beleza. Entrei em choque, mas tudo bem. Entende? Bem como outras disciplinas, né? Por exemplo, física termodinâmica e ondas. Bom, se bem que a ondas tudo bem, mas física mecânica, vamos na física mecânica. Física mecânica também é uma disciplina que vocês vão aplicar muito pouco, tá? Mas ela faz parte do núcleo básico. Química. Química, muitos de vocês também não vão aplicar. Nossa, não. Química não faz sentido nenhum. Realmente. Vocês entendem que para formar um engenheiro, vocês precisam passar por algumas coisas básicas, entende? Não vou trabalhar, mas eu não sei se algum de vocês forem trabalhar num projeto que tem a parte de hardware e tem a parte de materiais envolvidos. Materiais é pura química. Então, eu não sei.
enfim, eu não sou do MEC, não fui eu que fiz definir as disciplinas, mas com certeza existem pessoas muito mais capacitadas, muito mais experientes que fizeram isso. Então, isso vale para o Brasil inteiro, para todos os cursos, inclusive nos outros países, né? Tanto é que Professora, só um pouquinho, só concluir aqui. Tanto é que se vocês já devem ter ouvido falar que, tipo, nos Estados Unidos eles cursam 3 anos, mais ou menos, juntos com outros cursos. Então, e depois eles vão para suas áreas específicas. Então, é muito comum, por quê? Porque as engenharias vai ter aí um elenco de disciplinas que são comuns a todas. E depois cada um vai para sua área. Pode falar, desculpa. então, agora eu penso assim, tipo, digamos que lá daqui a 5 anos vou lá, me formo, se for, graças a Deus, 5 anos. Daí eu vou lá e me deparo com o emprego e eu tenho que aplicar isso daí. Como que eu vou lembrar? Você vai lembrar porque você tem o seu caderno, você tem o material da rota e você tem o livro. Ninguém tá te falando que você vai lembrar de todas as coisas no final do curso. Se você me perguntar algumas coisas de, sei lá, de transferência de calor que eu fiz na engenharia mecânica, sei lá, de usinagem, não sei, outras áreas que não são as que eu particularmente me dediquei, com certeza eu não lembro. Mas eu sei aonde buscar e eu tenho certeza que se eu olhar no livro, eu vou lembrar, entende? Eu vou saber como fazer a partir do conhecimento que eu adquiri. Então, você lembrar de tudo, com certeza você não vai lembrar. Mas você sabe como recorrer, entende? É que nem assim, vamos citar outros exemplos. Da parte de vocês, né? Muitos de vocês vão querer ir para a parte de software, né? Daí vocês têm lá trocentas linguagens de programação. Eu sei, eu decorei todos os comandos principais. Muitos de vocês não decoraram, mas o que vocês sabem? Vocês sabem que se vocês forem na plataforma tal, você tem os comandos, se você dá um help e sabe mais ou menos aonde buscar, e daí você já relembra e consegue aplicar. É mais ou menos essa a ideia, né? Mas não, nenhum engenheiro, nenhum não digo, né? Porque tem uns que são uns girai aí, que se formam com nota 9.9, 10, daí esses talvez lembrem de tudo, mas a maioria não lembra, não tem como. Eu tava falando com um amigo meu que faz engenharia de software e, tipo, ele não tem nenhuma dessas matérias, do capiroto, assim, sabe? Tipo, Uhum. essa é mais de boa. Pode ser que o MEC esteja mudando, né? Para alguns cursos que realmente não tem essa necessidade. Mas se você entrar lá no site do MEC, você vai ver que todas as engenharias passam por essas disciplinas. Então, eu não sei como que vai ser aí como que é esse curso do seu amigo. Não sei se ele já foi reconhecido pelo MEC. Então, tem esses detalhes, tá? O MEC sempre vai perguntar, você tem disciplina que fala sobre o ambiente, que fala sobre ética, entendeu? Eles perguntam, eles querem olhar aonde que isso está no plano de ensino. Então, eles definiram que essas disciplinas são importantes para, sei lá, para vários cursos. Então, daí ele vai lá e vai checar se realmente tem essas disciplinas lá, se ela é abordada em algum momento. Então, não sei, às vezes o MEC abre algumas portarias, algumas exceções para alguns cursos, mas até onde eu sei, até onde eu li, tem que ter sim. E, inclusive, eu participei do reconhecimento do curso de engenharia de computação, tem que ter sim. Eles têm dois documentos, e um deles fala dessas disciplinas básicas, tá? Não tem como fugir, senão vocês poderiam fugir de várias, né? Certo? Certo. Então, beleza, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que talvez seja o último exercício da night. E eu vou resolver naquele modelo que eu vou perguntando para vocês. Vocês vão me ajudando para ver se vocês estão captando tudo que eu falei aí nesses meses estudando essa disciplina. Bom, ele diz o seguinte: determine as componentes horizontal e vertical da reação do pino em A e a força na barra CD. Beleza? Enunciado é esse. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vou chutar momento, mas não sei. Momento? Mas você está enxergando todas as forças que estão envolvendo esse problema?
Ah, Tá bem, a soma das tem forças é F, igual a C. zero, né? Então, Ó, é fazer o diagrama de corpo livre. isso. Então, o Bruno falou uma coisa importante ali. Diagrama de corpo livre. Para que eu desenho o diagrama de corpo livre? Para enxergar todas as forças que estão no meu problema. Por exemplo, ele fala no enunciado: determine as componentes horizontal e vertical de reação no pino em A. Essas forças estão desenhadas ali nessa figura do desenho ali? Não. Não estão. Então, o que você tem que fazer? Tem que desenhar, tá bom? E também ele fala: e a força na barra CD? Bom, você está enxergando a barra CD ali nesse problema, mas, sendo sinceramente, não está mostrando essa força ali. Está só a barra. Por isso que o primeiro passo é fazer o diagrama de corpo livre. Esse exercício em particular não tem as equações, mas eu vou escrevê-las aqui. E alguns de vocês até já falaram essas equações. Só que um passo anterior a já calcular é fazer o diagrama de corpo livre. Daí depois a gente calcula. São essas três que a gente vai trabalhar nesse exercício. Então, na prova teria a questão e logo abaixo as equações. Beleza, vamos lá. Diagrama de corpo livre. Vou escrever aqui DCL, que significa diagrama de corpo livre. Qual que é o elemento que está sofrendo as forças aí? Quem que está recebendo as forças e que está sendo preso? Essa barra, essa viga. O A? Isso, essa viga, né? Essa viga qual? No caso, tipo assim, a gente tem essa barra aqui, a gente tem essa viga aqui, ó. Um Czinho ali? Então, Ou não? na verdade, é um elemento completo, uma estrutura, né? Então, se você analisar, essa viga horizontal aqui, ó, não é ela que está presa na parede? É. Não é ela que está sendo sustentada por essa haste? É. E não é ela também que está recebendo essa força na ponta? É. Então é dela que eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, pois é ela que está sustentando aquela carga de 4 kN e é ela que está presa na parede e na haste. Ficou claro aí essa ideia? Uhum. Ah, não gostei desse retângulo, vamos ver. Vou pegar aqui um mais prático. Aí, bem melhor. Certo, então desenhei essa viga ali. O que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar, a força aqui na pontinha. 4 kN. E agora as reações de apoio. Então, no pino em A, ele falou, e vocês já sabem que pino tem duas reações, a gente vai ter uma força em X e uma força em Y. Ok? E a gente tem essa haste CD. Como que eu desenho a reação de apoio dessa haste? Você vai desenhar uma força inclinada, cara. Aqui, ó. Força inclinada na direção dessa haste. Tá bom? Bom, desenhei essas forças. Falta o sentido. A setinha, para onde que eu vou apontar? Vamos pensar. Se eu arrancar essa haste fora, gente, ó, tira essa haste fora. O que acontece com essa viga? Se ela está presa por um pino aqui? Cai pra baixo. Cai para baixo. Então a haste faz uma força como? Pra esquerda, Pra cima. Pra cima. Para cima, isso. Então, ó, a setinha aqui, ó, eu vou apontar ela para cima. Ah, mas tá para a direita também, tá? Tá porque a haste ela é inclinada, então ela tem uma componente horizontal, que no caso ali é para a direita, né? Beleza? Ficou claro ali o sentido dessa força? Uhum. Uhum. Tá bom. Então, se você, como eu já falei 1000 vezes, se você não sabe, desenha o que você quiser. Pode desenhar para baixo, não tem problema. Depois você descobre se tá certo ou tá errado. Bom, agora a força em X aqui, ó. Será que para equilibrar, eu desenho ela para a esquerda ou para a direita? pra À esquerda. esquerda. Muito bem, para a esquerda. Porque essa aqui já tá para a direita. Eu vou chamar essa aqui de AX. Essa aqui eu vou chamar de F. DC, CD, ó. No enunciado da CD, vamos manter um CD. E a força em Y? Para cima ou para baixo? Pra cima. Beleza. Para cima. Tenho certeza que é para cima? Eu não tenho certeza que é para cima, tá? É um palpite aqui. Por que eu não tenho certeza? Porque o FCD tá para cima também.
Então, eu não sei se isso está mantendo o equilíbrio. Não tem problema. Depois a gente verifica certinho se está correto. Agora a gente coloca as dimensões, as distâncias aqui, né? Então, daqui até aqui eu tenho 1,5 metro. E daqui até aqui, 1,5 metro também. Liga o microfone. Ah, foi mal, foi mal. Beleza? Então tá. Vamos lá. Eu vou precisar calcular algum ângulo aqui? FCD. Vai precisar Nenhum. isso? Todos são de 45 ali, os ângulos ali. Ah, muito bem. Então você já sabe aqui, ó, que esse ângulo aqui vale 45, porque os dois lados que estão conectados são o mesmo. exatamente. Então, o triângulo aqui que você olha dessa figura, ele tem dois lados iguais e ele é um triângulo retângulo. Sempre quando isso acontece, não importa o valor dos lados, o ângulo é 45 graus. Então, aqui eu sei que vale 45 graus. Agora, vamos lá. Qual a equação que eu aplico dessas três aqui? O emo. Isso. Então, ó, veja que eu fiz uma pergunta, vocês já até sabem o que tem que fazer. Vai aplicar a equação de somatório de momentos. Beleza. Qual é o ponto que eu vou escolher para somar esses momentos? Tem o ponto A, tem o ponto C e tem o ponto B. O A, o C e o B. Por que o ponto A? Porque tem mais Seção de incógnita. força. Isso, porque tem mais forças incógnitas, exatamente. É essa a ideia. Eu acho que essas questões na prova vocês vão acertar, porque vocês estão ligados aqui no rolê. Beleza, então agora, ó, a pergunta. Beleza, se vou somar as forças de os momentos no ponto A. Quais são as forças que provocam o momento no ponto A? Me digam. O 4 kN. Beleza, 4. Vamos por ela lá. Vamos começar por ela. 4 kN. O que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar o 4 por qual valor? Pela distância, né? Uhum. Qual que é a distância da força de 4 kN até o ponto A? 3 metros. 3 metros, muito bem. E o sentido? É horário ou anti-horário? Tá girando o horário. Horário, perfeito, horário, né? A viga tá virando no sentido horário. Então, o sinal é? Negativo. Negativo. Isso aí. Beleza, matamos o 4. Qual que é a próxima que a gente vai considerar? FCD? FCD. Perfeito. O FCD, gente, é uma força inclinada, então você já sabe, ele possui componente em X e componente em Y. Vou desenhar, começar pela componente em X. Componente em X está aqui, ó, vou fazer um desenho. Estão enxergando ali? Componente X? Uhum. Beleza. Essa componente, ela gera momento em relação ao ponto A? Ela vai fazer com que essa viga tenha uma rotação em torno do ponto A? Não. Não, não tem, né? Então, não preciso nem continuar pensando nela, nesse cálculo aqui que a gente está fazendo agora. Beleza, então até vou apagar ela. Próxima, a força em Y. Essa força, ela faz com que a viga gire em torno do ponto A? Sim. Sim. Boa, sim. Né? Quando eu faço essa força para cima, a viga gira. Beleza. Como que eu decomponho ela? É seno ou cosseno? Cosseno. Cosseno. Seno. Não, Seno seno. Se total. for Seno. Y, é seno. Seno, muito bem. Como que eu sei? Não está encostando no ângulo, não tem um ângulo encostando aqui, né? Então é seno. Tanto é que em X, quando eu desenhei aqui, ó, tá encostando. Então em X está encostando, mas em Y não, né? Que é o que a gente está analisando agora. Então quem falou seno tá correto. Vai acabar a aula aí. É. Ai, tá bom, é verdade. Obrigada por avisar, eu nem estava ligada. Tá bom, o que mais? Tem que multiplicar pela distância. Qual que é a distância? 1,5. 1,5. E o momento, positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Positivo, vai girar no sentido anti-horário. Beleza. Qual é a próxima força que eu vou considerar ali que gera momento em A? AY. A Y, qual que é a distância? Em relação ao ponto A. 1,5. 1,5. A força Y está a Zero, né? 1,5 metro de distância em relação ao É ponto A? muita distância. Ela tá no ponto Acho A. que tá encostadinha, não tá? Tá encostandinho.